Muito bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um Falando de Coisas Boas, nessa quarta-feira abençoada que o Senhor fez para nós. Durante essa semana nós estamos falando sobre a entrada para o reino. O convite que o Senhor Jesus nos faz que para entrarmos no reino dele, nós deveríamos ser como crianças. Eu comecei essa semana numa companhia muito especial que é a Jessie, e ela está aqui comigo novamente hoje com o seu chapéu de cowboy, né? E nós vamos continuar falando sobre a entrada no reino dos céus, que nós devemos ser como crianças. Nós falamos semana passada que as crianças elas se entregam, elas confiam, né, no adulto. E assim nós temos que ser para com Deus, confiar em Deus, nos entregarmos. Hoje eu quero ler novamente o mesmo texto que nós estamos lendo, só que eu vou ler segundo o Evangelho de São Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 13, que diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. E quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhante a elas. Então, a entrada para o reino de Deus exige de nós características de criança. Como eu já disse no vídeo anterior, características de crianças e não de pessoas adultos infantilizados. Mas a característica de uma criança que eu quero falar com vocês nessa manhã é que criança parece uma esponja. Elas têm a necessidade e a disposição de aprender sempre. Uma das pessoas que me mentoreou quando eu era mais jovem, ela tinha uma frase que eu odiava. Eu odiava e confesso que eu odeio até hoje. Ela costumava dizer assim: não se ensina truques novos a cachorros velhos. Talvez essa seja uma verdade, mas esse tipo de mentalidade é o tipo de mentalidade que nos impede de entrar no reino dos céus. Porque nós, como adultos, achamos que temos as respostas para todas as coisas. E nós não temos. Nós precisamos aprender a ter a humildade de uma criança, estar sempre dispostos a aprender. Que é coisa mais linda que ensinar para uma criança? Como criança é uma esponja. As crianças são questionadoras. Elas sempre carregam dentro de si a necessidade de aprender. Elas sempre estão abertas para o conhecimento, porque elas olham um mundo enorme ao redor delas e elas querem aprender mais ao respeito. E a gente observa isso desde um pequeno bebê, quando ele começa a descobrir novas formas, novos sons, ele fica interessadíssimo em conhecer coisas novas. Então, se você deseja realmente entrar no reino de Deus, você precisa ter o desejo de conhecer e aprender mais a respeito desse reino. E conhecer e aprender mais a respeito do Senhor e Rei desse reino, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver o desejo profundo de conhecer a Jesus e o seu reino, você não vai entrar no reino dele. Então que nós possamos ser como as crianças, desejosas de ter conhecimento e aprendizado a respeito do reino dele. Não só aprendizado superficial, mas um desejo profundo e uma entrega para se deixar adquirir esse conhecimento. Muitas vezes nós vamos precisar desfazer muitos pensamentos que nós como adultos temos para aprendermos coisas novas. É sim, muitas vezes é necessário um cachorro velho aprender truques novos, se ele quiser entrar no reino de Deus. Tchauzinho, até sexta-feira, que Deus te abençoe.